Com a graça de Deus, aqui e agora, nós abrimos este nosso trabalho. Nós vamos agora estudar a operação de subtração de números mistos, mas vamos utilizar o método mais elaborado para realizar este cálculo, que é um método que nos permite chegar no resultado já na forma de número misto. O método consiste em subtrai a parte inteira da parte inteira, então fica 5 menos 3, e subtrai a parte fracionária da parte fracionária, 2 sobre 11 menos 5 sobre 6. Aí você pode me questionar o que tem de difícil nisso? Por que esse método é mais elaborado? É porque ele não funciona dessa forma tão direta em alguns casos, como neste caso que eu estou apresentando aqui. E vamos entender primeiro por quê. Então vamos começar analisando essa diferença. 2 sobre 11 menos 5 sobre 6. Então lembrando como que nós subtraímos frações, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda fração. Nós vamos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda fração, que é 6. Então, fica 2 vezes 6, 11 vezes 6. E a segunda fração, que é 5 sobre 6, nós vamos multiplicar pelo denominador da primeira, que é 11. Vai ficar 5 vezes 11, 6 vezes 11. 2 vezes 6 é 12, 11 vezes 6, 66. 5 vezes 11, 55. 6 vezes 11, 66. E 12 menos 55 é menos 43. E aqui que está o problema, né? Porque nós obtivemos aqui um número negativo e não dá para trabalhar adequadamente com números mistos quando a parte fracionária fica negativa. É inadequado isso, não funciona. E aí que surge o nosso problema. Só tirar essa parte problemática aqui da tela, para não nos distrair. Então, isso é para mostrar por que não funciona. Assim, porque a primeira questão que a pessoa tem é, mas por que eu não faço isso de uma forma direta? Por que eu uso um método que é apresentado, o método que vai ser apresentado agora? Por que vai ser usado esse método e não vamos fazer de uma forma direta? Porque, neste caso aqui, a forma direta não funciona. E o que nós fazemos para contornar o problema que surgiu? Para isso, a primeira coisa é reescrever o número misto como a soma que ele é. O 5, 2 sobre 11 é a mesma coisa que 5 mais 2 sobre 11. O 3, 5 sextos é a mesma coisa que 3 mais 5 sextos. E após fazermos isso, nós vamos fazer um procedimento chamado reagrupamento dos termos do primeiro número misto, das frações aqui envolvidas. Lembrando que nós temos duas frações, porque 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, nós olhamos isso aqui tudo para esses dois elementos aqui como frações. Então, nós vamos fazer um procedimento chamado reagrupamento. O que é esse tal desse reagrupamento? Nós vamos reescrever, então aqui eu só copiei o número, 5 mais 2 sobre 11. O 5 nós vamos reescrever como 4 mais 1. E sempre vai ser assim. A parte inteira a gente vai reescrever como alguma coisa mais um. Aqui no caso é 5, escrevemos como 4 mais um. Se fosse 18, escreveríamos como 17 mais um. Se fosse 27, escreveríamos como 26 mais um. Sempre a gente separa o número entre uma unidade e o restante. Esse é o primeiro passo do processo. O segundo passo do processo é reescrever essa unidade como uma fração que tem o mesmo denominador aqui da parte fracionária. A nossa parte fracionária é 2 sobre 11. Então, essa unidade eu vou escrever como uma fração que tem denominador 11. E é bastante fácil reescrever 1 como uma fração que colocar um número sobre ele mesmo.
No caso, eu quero denominador 11, então eu escrevo esse 1 como sendo 11 sobre 11. Já que 11 dividido por 11 é 1. Então, eu posso reescrever o 1 como sendo 11 sobre 11. E por que fazemos isso? Para que os denominadores fiquem iguais. E uma vez que os denominadores são iguais, eu já posso somar essas duas frações que apareceram aqui. Então, o 4 nós apenas copiamos e somamos essas duas frações. O denominador da soma é o mesmo denominador das frações, quando os denominadores são iguais, e o numerador é a soma dos numeradores. 11 mais 2, 13. Então, esta, este é esta nossa soma reagrupada. Então, nós tínhamos 5 mais 2 sobre 11, e após esse processo de reagrupamento, nós obtivemos 4 mais 13 sobre 11. É o mesmo resultado, só está escrito de outra forma. Podemos pensar como sendo a mesma pessoa usando outra roupa, mas continua sendo a mesma pessoa. E agora, ao invés de utilizarmos esta expressão aqui, 5 mais 2 sobre 11, nós vamos utilizar no lugar essa outra expressão que tem o mesmo valor, que é 4 mais 13 sobre 11. Então, vai ficar 4 mais 13 sobre 11, menos aqui a segunda parte, a segunda expressão do segundo número misto, não muda, só copiei. 3 mais 5 sobre 6. Após o reagrupamento, agora sim nós podemos fazer de forma direta aquela ideia de fazer a conta da parte inteira com a parte inteira e da parte fracionária com a parte fracionária. Então vai ficar a parte inteira menos a parte inteira. 4 menos 3. Está aqui. Parte fracionária menos parte fracionária. Vai ficar 13 sobre 11 menos 5 sobre 6. E esse mais aqui é só para unir a parte inteira com a parte fracionária. 4 menos 3 é 1. E para somarmos essas duas, subtrairmos, na verdade, essas duas frações, nós vamos utilizar o método de soma de frações. Um deles, né? Nós vamos multiplicar a primeira fração, 13 sobre 11, pelo denominador da segunda, que é 6. Então vai ficar 13 vezes 6, 11 vezes 6. E vamos multiplicar a segunda fração, que é 5 sobre 6, pelo denominador da primeira, que é 11. Então vai ficar 5 vezes 11, 6 vezes 11. E fazendo as continhas, 13 vezes 6, 78. 11 vezes 6, 66. 5 vezes 11, 55. E 6 vezes 11, 66. E agora, calculando, finalizando o cálculo dessa diferença de frações, fica 78 menos 55, que é 23. E como o denominador é o mesmo, 66, o denominador fica 66. Na verdade, a gente fez todo esse processo aqui para que os denominadores ficassem iguais para a gente poder fazer a subtração. E o resultado, o denominador do resultado, o denominador da subtração de frações é o mesmo denominador das frações que estão sendo subtraídas, que no caso aqui é 66. Então ficou o denominador 66, numerador 78 menos 55, que é 23. Aí chegamos em 1 mais 23 sobre 66, que é um número misto. 1, 23, 66 avos. E esse é o processo. É um pouquinho desafiador. É um pouquinho desafiador. E se a gente for começar a questionar o porquê de tudo que aparece aí, tem bastante coisa para compreender. Mas, no momento, basta compreender o procedimento prático. E aí, algumas explicações que eu dei aqui. O que foi apresentado para este momento já basta. O principal é saber fazer. E o segredinho está no reagrupamento do primeiro número misto. E é sempre esse processo, né? Aqui a parte inteira é 5, eu separo como 4 mais 1. Se fosse 27, separaria como 26 mais 1. Se fosse 235, separaria como 234 mais 1. Aí depois disso, essa parte inteira eu reescrevo como uma fração, que vai ser um número por ele mesmo. E que número é esse? É o denominador da parte fracionária. No caso aqui é 11, fica 11 sobre 11. Depois disso, somamos as duas frações que apareceram aqui, que já estão com o mesmo denominador, só somar os numeradores. E o que nós obtivemos aqui? Um número inteiro mais uma fração. Isso aqui é o nosso número misto reagrupado.
Na verdade, a rigor, isso aqui não é um número misto, mas eu vou chamar de número misto reagrupado. E aí, no lugar do original, que é 5 mais 2 sobre 11, eu vou utilizar o 4 mais 13 sobre 11. O segundo número misto continua a mesma coisa, e depois utiliza aquele método que seria o método que a gente espera que teria que fazer. A parte inteira menos a parte inteira, a parte fracionária menos a parte fracionária, daí só faz as contas normalmente do como faríamos. Sempre precisa fazer o reagrupamento? Não. Sempre a gente tem que começar fazendo a conta da parte fracionária menos a parte fracionária, para ver o resultado. Se o resultado der positivo, não precisa fazer o reagrupamento. Aí é direto sim. Aí já cai direto numa situação como esse final aqui e funciona tudo muito bem. Agora, quando acontece o que aconteceu neste caso, em que a diferença entre as partes fracionárias é uma fração negativa, aí sim é necessário o reagrupamento, como fizemos aqui. Então, esse é o estudo mais profundo, a técnica mais elaborada, mais avançada. Vale a pena estudar isso aqui para expandir o entendimento, a intimidade com os números mistos, também com as frações, expandir o raciocínio, melhorar o raciocínio, aprender coisa nova sempre traz benefícios para o nosso cérebro, para a nossa mente. Ainda que seja uma ferramenta como esta que não vai ser muito utilizada no futuro, mas ainda assim vale a pena pelo ganho, né, no raciocínio, na criatividade, na atenção, vale a pena sim dedicar tempo e energia para aprender isso aqui direitinho. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus.